Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Excel com propósito. Meu nome é Felipe Freitas e hoje eu vou trazer algumas dicas sobre como a gente pode inserir e formatar textos no Excel. Vamos lá? Então vejam, a gente tem aqui uma planilha do Excel em branco e a gente vai entender um pouquinho as peculiaridades de como inserir e formatar textos no Excel, ok? Então, para inserir um texto no Excel, basta que você, obviamente, digite o texto que você deseja inserir. Então, por exemplo, eu quero registrar um status de um processo, como aprovado ou reprovado. Então, basta que eu digite esses textos e eles vão ser inseridos no Excel. A primeira peculiaridade é quando a gente insere e digita um texto que é muito grande. Por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui. Hoje é dia de aprender Excel. Quando eu coloco essa frase, ela naturalmente é visualizada pelo usuário, mas até que uma informação ao lado seja inserida. Por exemplo, se aqui ao lado eu por algum acaso precisar dessa coluna para inserir novos dados, então eu vou colocar aqui aprovado também, para fins de exemplo. Observem que o texto da nossa célula B5, que é a nossa frase, hoje é dia de aprender Excel, simplesmente ficou oculto, né? Uma parte dele ficou omitida. Então, como a gente pode resolver isso? Então, aqui vem a primeira dica, você pode utilizar um recurso muito bacana do Excel, que é esse botãozinho localizado na guia página inicial. Então, aqui você tem um botão que é de quebrar textos automaticamente. Quando você clica, observe que ele automaticamente, o Excel, comprime a sua frase, o texto que você digitou, de maneira que ele fique visível, mas ele para isso aumenta o tamanho da sua linha. Por quê? Porque é como se ele fixasse a largura da sua coluna. Mas Felipe, eu não quero isso, eu queria que a minha linha ficasse padronizada. Tem alguma forma de fazer isso então? De visualizar o texto todo? Na verdade tem. Você pode formatar automaticamente a largura da sua coluna em função do texto que está dentro dela. De que forma? Você vai aqui, olha, na lateral da coluna, nessa linha que é a divisória da coluna, nesse caso B com a coluna C, e você vai dar um duplo clique. Então, quando eu faço isso, o Excel busca automaticamente o tamanho, o maior tamanho de conteúdo dessa coluna e readequa a largura da coluna a esse conteúdo, tá? Então, nesse caso, o Excel identificou que o maior texto, o maior conteúdo era essa frase, hoje é dia de aprender Excel, e ele automaticamente expandiu a largura da coluna para que esse texto ficasse visível. Você pode formatar um texto no Excel não apenas totalmente. O que eu quero dizer totalmente? Eu quero, por exemplo, colocar tudo aqui em negrito. Basta que eu aperte lá no botãozinho negrito. Ou eu quero sublinhar tudo. Ou eu quero, por exemplo, pintar tudo de vermelho. Então você pode fazer dessa maneira, mas você pode também formatar partes do texto. Você não é obrigado a formatar toda a célula, todo o conteúdo da célula. Então, se você quiser, você pode usar um atalho do Excel, que é a tecla F2. Então você vai clicar F2, tá? E você observa que o cursor do mouse fica ativo. Então você pode aqui selecionar uma parte do seu texto, do seu conteúdo. Nesse caso eu selecionei a palavra Excel e formatar apenas esse texto. Então eu vou colocar somente ele em negrito, por exemplo, e vou pintar de verde, sublinhando também. Então observem que quando eu faço isso e dou Enter, somente essa palavra ficou formatada, portanto eu consigo personalizar mais o conteúdo que eu estou trabalhando. Espero que você tenha gostado das dicas de como inserir textos e formatá-los da maneira que melhor couber para o seu uso, né? Que for mais adequada para o uso da sua rotina de trabalho ou da sua rotina pessoal. Valeu pessoal, até a próxima!